Aleluia, aleluia, a paz de Cristo, a paz do Senhor. Boa noite, toda a alma vivente. Estamos nessa edição falando a dois, o homem de Deus. Aleluia, e hoje temos o nosso convidado, apóstolo Newton dos Santos, líder da igreja MFD, Manifestação dos Filhos de Deus. Daqui fala apóstolo Wilson Dias, líder da igreja Ministério do Trono de Cristo, a partir do canal CITV. Aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. A paz. Meu amado apóstolo Newton. Amém. 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 A paz também para você, a paz para você que nos acompanha. A paz de Deus. Sinto-me honrado por esse diálogo que Deus permitiu que nós tenhamos no dia de hoje. Amém. E eu acredito que vidas serão abençoadas, vidas serão edificadas. Amém. Porque na verdade é o reino de Deus. Maravilha. É sempre uma honra ter receber aqui conosco, falarmos, partilharmos hoje diante das câmeras, vamos falar um pouco sobre certas situações. Mas o nosso tema de hoje, você que está em casa, você pode nos assistir, nós estaremos a falar sobre o cristianismo e a cultura. Aleluia. E temos aqui o nosso amado pastor, líder, para falar um pouco conosco sobre como o cristão deve lidar com a cultura. Nós sabemos que a cultura é importante, faz parte de um povo, faz parte, como posso aqui dizer, ela é costumes de um povo. Então, nesse costume que vai se tendo muitas culturas, muitas coisas são boas, mas também há coisas que deixam-nos com um pé para trás. Então, o nosso amado apóstolo Newton dos Santos estará aqui a falar conosco. Mais uma vez, a paz do Senhor, apóstolo Newton. A paz, a paz. Falando sobre o cristianismo ou o posicionamento do cristão no seio da cultura. O homem de Deus estava a dizer algo muito importante, muito bom, com relação à cultura. Todos os povos têm uma cultura. Amém. As nações têm as suas culturas, porque a cultura é a identidade do povo. Amém. A cultura representa um determinado povo. Se nós olhamos especificamente aqui para Angola, nós vamos ver que Angola tem a parte sul, tem a parte norte, e nós já sabemos que quando há aqueles encontros familiares para tratar um determinado assunto ou resolver uma determinada situação, eles têm a sua forma diferente de se organizar, de realizar as suas tradições. Então, aquela cultura, aquelas tradições vão representar o povo. Amém. O povo sul, o povo norte tem as suas formas únicas de resolver as situações. Amém. Então, a cultura, tanto a cultura como a língua são a identidade de um povo. Amém. Se nós queremos identificar um povo, nós olhamos qual é a cultura desse povo. A cultura deles é desse jeito. Então, esse povo pertence ao território dado. Qual é a língua que eles falam? Não, eles falam Kimbundu, falam a língua da parte sul, vamos esquecer, Umbundu. Exato, eles falam Umbundu, eles falam Kimbundu. Ok, então se eles falam Umbundu, eles pertencem à parte sul. Se eles falam Kimbundu, eles pertencem à parte norte. Amém. Porque a língua identifica um determinado povo, assim também como uma cultura. Amém. Mas agora, como nós como cristãos podemos nos posicionar no seio da cultura aqui terrena? É importante que nós tenhamos, até vou ler aqui um texto bíblico. Amém. Um texto bíblico, nós somos bíblicos. Realmente. Não sei se o Deus poderia me ajudar na leitura. Se tivesse uma Bíblia aí. Não tenho a minha Bíblia aqui, tenho a minha Bíblia aqui do lado. Então, Deus vai me ajudar. A Bíblia nos dá um retrato muito bom sobre, no livro de Jeremias, exatamente, capítulo 10, no versículo 3. A Bíblia nos dá um retrato muito bonito sobre qual deve ser o nosso posicionamento diante das culturas da terra. Amém. Como Deus vê a cultura terrena, como Deus encara a cultura terrena aqui na terra. Amém. Por favor, ajuda-me na leitura. Amém. É livro de Jeremias 10, versículo 3, não é, pastor? Exato, apóstolo. Ok, diz assim, isso é da Escritura. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a moeda com seu formal. Exato. Ok, até aqui, a tradução do Dom Jesus ele trata mais sobre
costumes religiosos. Eu gosto daquela tradução que ele diz assim, as culturas da terra, as culturas da nação. Ou seja, aquelas culturas da nação que nós muitas vezes nós olhamos para as culturas e olhamos, não, essas culturas aqui das nações são bonitas e tudo mais, mas a Bíblia vem dizendo que as culturas das nações são vaidade diante de Deus. Amém. Ou seja, Deus olha para aquelas culturas e Deus dá como uma ventania que passa. Para Deus aquilo é uma vaidade. Amém. Por quê? Porque nós pastores estamos a dizer que a cultura e a identidade do povo, então Deus despreza a identidade daquele povo, sim, porque as culturas na terra, até um certo ponto, eles foram, como posso dizer uma expressão própria, eles foram influenciados por aquilo que é a cultura das trevas. Amém. Ou seja, as culturas da terra, perdão, eles foram influenciados pelas culturas satânicas. Amém. Porque Deus também tem a sua própria cultura, o rei Deus também tem a sua própria cultura, Amém. a sua própria tradição. Amém. Então, quando nós olhamos para aquilo que é a cultura divina, Deus nos chama a atenção, nós abandonamos as nossas culturas, Amém. as nossas culturas pagãs, nossas culturas humanas, para nós optarmos pela cultura de Deus. Amém. É claro que na a cultura terrena, né, os povos têm as suas culturas. É claro que uma ou duas culturas nós vamos encontrar aquela cultura que é associada ao Evangelho, Amém. que está próximo ao Evangelho, Amém. ou que está identificado junto com o Evangelho. Amém. Então, essas culturas até nós podemos valorizar e abraçar. Pastor, amado pastor, eu percebo que o seu microfone, o som, então, enquanto vamos resolver esse microfone, a questão dele, pode usar o meu. Amém. Muito Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Sequência. Ok, então, conforme eu ia dizendo, as culturas terrenas, eles sofreram uma certa influência. Sabe, quando o pecado entrou no mundo, o pecado influenciou o mundo. Amém. O pecado influenciou o comportamento do homem. Amém. O pecado influenciou aquilo que é a natureza original do homem. Amém. Então, quando o homem foi desenvolvendo a sua cultura, que é a sua identidade, então aquela cultura foi estando associada àquilo que é a influência demoníaca, que é a influência do pecado. Amém. Mas o próprio Deus vem nos dizendo que as culturas da terra são vaidade. As culturas da terra para Deus não são muito valorizadas. Amém. Então, o que é que nós devemos olhar? Nós devemos agora olhar aquilo que é a cultura do céu. É. No livro de 2 de Tessalonicenses, perdão, eu vou ler o capítulo 2, no versículo 15. Ele diz assim: assim que os irmãos permanecem firmes e guardai a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas nossas. Ou seja, há uma tradição cristã. Não estamos a falar da tradição religiosa, porque a tradição religiosa é já um mecanismo, Amém. é já algo que foi estabelecido por uma tradição humana. Amém. Que te convence que você está conectado com Deus. Mas a tradição cristã, cristianismo é a vida de Deus em nós. Amém. A tradição cristã são os conjuntos de princípios que nos ajudam a nós estarmos em contato, Amém. em comunhão com Deus. Maravilha. Então eu acredito que, segundo a cultura de Deus, Amém. segundo aquilo que é a cultura divina, Deus nos chama, Deus Amém. nos convida, Amém. nós abraçarmos aquilo que é a cultura pura de Deus, Maravilha. aquilo que é a cultura divina, Amém. porque a nossa cultura, infelizmente, não é confiável. Maravilha. Ou nós analisamos a cultura de Deus com base nas Sagradas Escrituras. Amém. Ou melhor, analisamos as nossas culturas com base nas Sagradas Escrituras. Então, a nossa cultura vai de acordo com aquilo que as Escrituras devem. Amém. Apóstolo Nilton, há uma pergunta aqui, algo que eu há muito tempo tenho partilhado com os outros homens de Deus, outros amigos, falando sobre um assunto em que deixa muito a desejar. Olhando para nós como angolanos, não é? Angolanos e africanos, porque não só em Angola, muita parte da África tem um costume, esse é algo muito africano, de alambamento e muito mais, que é considerado o casamento, casamento tradicional. Mas nós temos, é uma boa coisa que tem se feito, mas ultimamente nós percebemos que há famílias oportunistas, em que uma coisa que deveria ser louvável, que deveria ser saudável, e nós conseguimos olhar como um assunto em que as famílias em si, elas acabam sendo tropeços para muitos não casarem. Por quê? Porque nós vimos em uma carta de pedido de uma família passa porque a sua filha, um homem deseja tê-la como sua esposa,
e a família, em vez de se alegrar e facilitar, não é para que esta mesma filha tenha a sua família, forme a sua família, é imposto ao jovem, ao parceiro, ao homem que quer no seu coração, colocou no seu coração de fazer os deveres para poder ter essa mulher, essa parceira, e nós vimos em que as cartas de pedido vêm totalmente cheias de pedidos, em que você vê que é um oportunismo da família, em que as cartas é cheio de como podemos, o que é que nós podemos fazer para que as famílias tenham consciência de que aquilo que eles põem na carta, ao invés de ser alegria, acaba sendo uma oposição para o casamento. Olha, homem de Deus, é muito bom até homem de Deus tocar nesse ponto, porque infelizmente em Angola isso tem se usado como uma oportunidade para poder agarrar fundo. Amém. E eu vou até antes, porém, vou contar um testemunho. Havia um missionário americano. Amém. Ele esteve na província de Cabinda, na altura eu vivia em Cabinda, e ele disse para mim algo, já há muitos anos. Ele disse para mim algo o seguinte, ele falava português assim a arrastar. E ele disse para mim isso, olha, eu gosto da cultura africana porque tem uma proximidade daquilo que é os princípios do Evangelho, os princípios da Bíblia. Amém. E eu louvo a Deus porque até mesmo o alambamento, eu digo pessoalmente, todo alambamento nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos assim como Isaac, quando o servo de Abraão foi para buscar, ele teve que levar todos os familiares. Aquilo que a Bíblia fala sobre todos os familiares, nós chamamos de alambamento. Mas anteriormente eles não usavam aquilo como um mecanismo de se enriquecer. Mas aquilo era um ato de honra. Assim como também atualmente devia ser um ato de honra. As pessoas podiam ser, não, você quer a nossa filha, ok. Mais do que palavras, simboliza esse ato que você quer. Simboliza, expressa por ação. O ato que você pretende realizar. Agora, eu comprovo isso no princípio. A cultura humana que identifica um determinado povo, infelizmente ele foi corrompido pelo pecado. Quando a cultura ela é corrompida pelo pecado, então sofre alguma alteração. Ela deixa de ser um ato de honra e passa a ser um ato de aproveitamento, um ato de desrespeito, um ato. São coisas que vêm acompanhado com o pecado que deixa por desejar. Porque, apóstolo Newton, eu tenho dito assim que a cultura ela é boa quando é proveitosa e saudável para o povo. Sim. Quando ela já torna-se um jugo, quando nessa cultura não justiça está em perversa. Exatamente. E é o que nós temos visto hoje. O que poderia ser bom e louvável, que os jovens teriam prazer, eles acabam fugir, porque a cultura é uma cultura corrompida, assim como amado apóstolo já disse. Então, seria bom, eu creio que, na minha opinião, seria bom que as famílias pegassem a cultura que a Bíblia nos apresenta, porque ela é sem julgo. Sim, eu vejo isso, porque a cultura, principalmente nós como africanos, a cultura bíblica, a palavra de Deus, ela não foge daquilo que é os nossos princípios como africanos. Amém. Algumas pessoas têm dito, não, a Bíblia é dos brancos e pronto, existe outra Bíblia dos negros. Isso é mentira do diabo. Amém. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. A Bíblia é o registro da vontade de Deus para toda a raça humana. Amém. E se todos nós cumpríssemos e seguíssemos o exemplo que está nas Sagradas Escrituras, nós poderemos ter uma sociedade totalmente saudável. Amém. Não poderemos ter aquilo que os jovens dizem, agora primeiro vou engravidar e quando me empurrarem, você já viveu assim. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Amém. Quer dizer, eles impõem uma cultura errada e o jovem acaba por procurar um mecanismo para poder conseguir a jovem, e não somente de casamento, né? Tem outros tipos de assuntos que também têm a ver com a nossa cultura. Amém. Então, mas tudo isso nós vamos encontrar na Bíblia. A Bíblia vem até um certo ponto, a Bíblia vem para identificar a nossa cultura. Amém. Para nos trazer na essência. Amém. Porque a nossa cultura, senão, foi corrompida. Então, ele vem para nos trazer na essência. E nós vivemos de acordo com aquilo que é o princípio de Deus. Amém. Por isso, meu querido, você pode cumprir com a sua cultura.
Mas lembre de uma coisa: se a tua cultura é contrária à palavra de Deus, é condenável de acordo com a palavra de Deus, então o conselho pode ter o seguinte: medite em Jeremias capítulo 10, versículo 3, onde ele diz assim que as culturas são verdade. Os costumes da terra são verdade. Maravilha. Se Deus olha para as culturas dizendo que elas são verdade, quem somos nós para colocar a cultura acima da palavra de Deus? Amém, amém. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus exaltou a sua palavra acima de todas as coisas. Aleluia. Ou seja, nós não podemos colocar na olha, eu como sou da parte leste, ou da parte oeste, ou da parte norte, ou da parte sul, então nós temos que agir desse jeito. Amém. Porque é a nossa tradição. Ok, age de acordo com a tua tradição, mas lembra, se a tua tradição fere o princípio de Deus, larga a tradição. É isso. Maravilha. O apóstolo tocou. Porque eu também, já quis fazer essa pergunta, quis tocar nesse assunto. Aquelas famílias, aqueles irmãos, nós temos irmãos da igreja, temos amigos, temos vizinhança que, infelizmente, eles acabam submeter alguns rituais, porque é uma cultura. E nós vimos nós olhamos que certamente que esses rituais que são considerados cultura, ela acaba sendo uma maldição. Então, nós como cristãos precisamos saber o que é saudável. O que é saudável nós vamos pegar. Sim. O que é o contrário nós vamos ter que rejeitar. Porque nós precisamos filtrar. Nós não podemos simplesmente aceitar. O que nós precisamos pegar aquela cultura que é saudável. Nós temos boas coisas em que nós sabíamos que o pai do amigo é teu pai, a mãe do teu amigo é tua mãe, o amor ao próximo. Essas coisas são saudáveis. Nós precisamos primar por essas coisas. A questão do alambamento, nós precisamos primar por esses assuntos, essas coisas. Mas quando chega em coisas, situações em que nós olhamos que fere os princípios de Deus, automaticamente nós como filhos de Deus precisamos largar essas práticas, essas coisas. Sim, o mais rápido possível, porque é aquilo que a Bíblia diz, meu Deus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Amém. A palavra do mestre. Exato. A palavra do mestre. Jesus sempre tem razão. Amém. O que adianta eu vou agradar a minha família, mostrando que eu sou um bom culturista, como podemos dizer, um bom cidadão, um bom patriota. Mais do que nós sermos patriota da terra, nós somos patriota do céu. Maravilha. Exato. Então não adianta nós cumprirmos ao pé da letra as culturas terrenas e violamos as culturas divinas. Não. Aleluia. Apóstolo Newton, nós estamos aqui ao final da nossa conversa a dois, os homens de Deus, CTV. É louvável, a conversa é boa. Poderia não terminar agora, se calhar, tomara que nós tenhamos uma continuação dessa conversa sobre o cristianismo e a cultura, aleluia, e Deus seja glorificado. Um conselho, você não pode beber a água, foi para deixar um conselho a nosso amado irmão, irmã, que está aí do outro lado, a ver, assistir esse vídeo. Pode deixar um conselho para aquele irmão que ainda não abriu o coração para Jesus, aquele irmão que ele obedece à cultura e precisa saber que realmente a cultura é boa, mas nem tudo ele vai ter que pegar. E conselho para o irmão que está lá em casa? Sim, o meu conselho é o seguinte, querido: Jesus é o Cordeiro de Deus. Maravilha. Aquele que tira o pecado do mundo. Aleluia. A Bíblia diz assim, Jesus disse o seguinte: aquele que procurar agradar seu pai, sua mãe, e não agradar a Deus, amém, então ele perdeu tudo, perdeu a vida, perdeu o reino. Amém. Meu querido, se alguma cultura, alguma exigência que a família faz para você é contra a palavra de Deus, não obedeça. Amém. A Bíblia diz assim: vós filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Ele não fala fora do Senhor, no Senhor, ou seja, amém, enquanto for de acordo com o princípio de Deus, o que meus pais me impuserem, eu vou obedecer. Aleluia. Mas se os meus pais impuserem alguma coisa que é contra o princípio de Deus, eu não sou obrigado a obedecer. Amém. Porque mais vale agradar a Deus do que agradar a Deus. Aleluia. Então, cumpra a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, ore a Deus, permita ter um relacionamento vivo com Deus. Aleluia. E assim você vai ter uma vida totalmente saudável com Deus. Maravilha. Não perca o céu
por causa das coisas terrenas. Aleluia. Deus te abençoe. Amém. A saudação para a família MFD. Eu dou toda a saudação a todo o povo cristão, a todo o povo seguidor de Cristo. Aleluia. E a todos aqueles que tomaram a decisão de seguir Jesus. Maravilha. Saúdo também aos obreiros e ministros e povo da igreja MFD, a igreja que eu estou pastoreando. Aleluia. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus Cristo. Vocês são uma bênção. E um bom final. Aleluia. Nós estamos nessa edição. Continua, siga nosso canal no YouTube, CTV, siga no Facebook, CTV, siga o meu